Há mais de 2000 anos, em uma pequena cidade chamada Belém, uma história que mudaria o destino de toda a humanidade estava prestes a começar. Maria, uma jovem humilde, estava prestes a dar à luz o filho prometido, aquele que seria conhecido como o Salvador. Maria, com fé e esperança em seu coração, deu à luz o menino Jesus, aquele que seria chamado de Filho de Deus. E com um simples gesto de amor e humildade, o destino da humanidade estava traçado. Os primeiros a receberem a boa notícia foram os pastores, que, guiados por uma estrela brilhante, encontraram o menino envolto em faixas na manjedoura. Eles entenderam que ali estava o Messias, o Rei prometido, que traria paz e redenção para todos. Os anos passaram e o menino Jesus cresceu, mas a história de sua missão ainda estava por vir. Com o tempo, ele se tornou um homem cheio de sabedoria e compaixão. Quando completou 30 anos, iniciou seu ministério, viajando de cidade em cidade, pregando o amor, a esperança e a salvação para todos que o ouviam. Ele começou a reunir ao seu redor um grupo de discípulos. Cada um deles tinha sua própria história, mas todos estavam em busca de algo maior, algo além do que podiam ver com seus olhos. Entre eles estava Pedro, um pescador, e Mateus, um cobrador de impostos. Jesus os chamou para seguir seus passos e aprender a espalhar a mensagem de Deus. Enquanto isso, a fama de Jesus se espalhava. Ele curava os enfermos, restaurava a visão dos cegos e dava esperança aos desamparados. Mas, ao mesmo tempo, seus ensinamentos começaram a incomodar as autoridades religiosas da época. Sua mensagem de amor incondicional era uma ameaça ao poder estabelecido. Jesus sabia que sua missão seria difícil, mas sua fé nunca vacilou. Ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio para cumprir o propósito para o qual havia vindo. Em um dia claro e sereno, Jesus subiu uma montanha e se sentou, rodeado por uma grande multidão. Aquele foi o momento em que ele revelou um dos mais profundos ensinamentos de sua vida. Conhecido como o Sermão da Montanha, esse discurso se tornaria uma base para o cristianismo e uma mensagem de paz e perdão que ressoaria por gerações. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse Jesus, desafiando as ideias de poder e riqueza que dominavam a sociedade da época. Ele falou sobre misericórdia, humildade, pureza de coração e o poder da paz. Seus ensinamentos eram simples, mas profundos, e tocavam o coração de todos que o ouviam. Jesus também falou sobre a importância do perdão, pedindo que seus seguidores amassem seus inimigos e orassem por aqueles que os perseguiam. Era uma mensagem revolucionária que contrastava com a vingança e a raiva que eram comuns naquela época. As palavras de Jesus tocavam a alma das pessoas, e muitos começaram a ver nele não apenas um pregador, mas o próprio Filho de Deus, enviado para transformar o mundo. O fim da jornada estava se aproximando. Na noite antes de sua crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para compartilhar uma refeição simples, mas cheia de significado. A última ceia, como ficou conhecida, seria o momento em que ele revelaria o sacrifício que estava prestes a fazer em nome de toda a humanidade. Ele tomou o pão, partiu-o e disse: "Este é o meu corpo dado por vós." Depois tomou o cálice com vinho e afirmou: "Este é o meu sangue, derramado por muitos para perdão dos pecados." Jesus sabia que um de seus discípulos o trairia e que os outros o abandonariam. Mesmo assim, ele não os julgou, mas os amou até o fim. Ele pediu que lembrassem de sua mensagem de amor e união e que continuassem a espalhar essa luz depois que ele partisse.
Naquela noite, o céu parecia pesado com a iminência do que estava por vir. Jesus se retirou para orar, sozinho no jardim do Getsêmani, onde sua angústia e solidão eram palpáveis. O peso do mundo parecia recair sobre seus ombros, mas ele sabia que seu sacrifício era necessário para que o plano de Deus se cumprisse. Na manhã seguinte, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Ele carregou sua cruz até o local da crucificação, um caminho doloroso e árduo. A multidão que o seguia, alguns em silêncio, outros em clamor, assistia enquanto ele era pregado na cruz, um ato de extrema brutalidade. A crucificação foi o momento de maior sofrimento de Jesus, mas também de seu maior sacrifício. Ele morreu não por seus próprios pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Ele entregou sua vida para que todos tivessem a chance de redenção e vida eterna. Mas a história de Jesus não terminou ali. 3 dias depois, algo milagroso aconteceu. Jesus ressuscitou, vencendo a morte e trazendo uma mensagem de esperança para todos. Ele apareceu a seus discípulos, mostrando que o amor e a vida sempre triunfam sobre a morte. Ele os instruiu a continuar em sua missão de espalhar o Evangelho, a boa nova da salvação para todas as nações. E assim, a história de Jesus Cristo, o Filho de Deus, continuaria a inspirar milhões ao longo dos séculos, lembrando-nos de sua mensagem de amor, sacrifício e ressurreição. Após sua ressurreição, Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-lhes mais sobre o reino de Deus e fortalecendo sua fé. Durante esse período, ele os preparou para a grande missão que estava por vir: levar sua mensagem de salvação ao mundo inteiro. Finalmente, num lugar chamado Monte das Oliveiras, Jesus reuniu seus discípulos pela última vez. Ele os abençoou e, diante de seus olhos, começou a ser elevado aos céus, desaparecendo em uma nuvem. A ressurreição, como é conhecido, marcou o momento em que Jesus retornou ao Pai, mas também o início de uma nova fase para seus seguidores. Antes de partir, Jesus havia prometido que o Espírito Santo desceria sobre eles, guiando-os e fortalecendo-os em sua missão. Os discípulos, embora tristes com sua partida, sentiram uma paz interior, sabendo que o trabalho de espalhar a boa nova não estava terminado. Eles retornaram a Jerusalém, esperando pela promessa do Espírito Santo, com corações cheios de fé e coragem. A história de Jesus, que havia começado humildemente em Belém, agora se espalhava por todo o mundo. O que parecia ser o fim era, na verdade, o início de uma nova jornada. A ressurreição de Jesus não significava abandono, mas o envio de seus seguidores para continuar sua obra. O reino de Deus estava, de alguma forma, mais perto do que nunca. 10 dias após a ressurreição de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Durante a festa de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em oração, esperando a promessa do Espírito Santo. E, de repente, um som como o de um vento forte encheu a casa, e línguas de fogo apareceram sobre cada um deles. O Espírito Santo desceu poderosamente sobre os discípulos, capacitando-os para a missão que Jesus havia lhes confiado. A transformação foi imediata. Os discípulos começaram a falar em outras línguas, pregando a mensagem de Jesus a pessoas de várias nações que estavam em Jerusalém para a festa. Aquelas palavras, cheias de poder e autoridade, tocavam os corações das pessoas, e muitos se converteram à fé cristã naquele mesmo dia. O Pentecostes foi o momento em que a Igreja de Cristo nasceu.
uma comunidade unida pelo Espírito Santo, com um propósito claro: espalhar o Evangelho e continuar a obra de Jesus na terra. O crescimento foi rápido e cada vez mais pessoas se uniam à fé, vivendo de acordo com os ensinamentos que Jesus havia deixado. A partir daquele momento, os apóstolos e discípulos se espalharam por várias regiões, enfrentando perseguições e desafios, mas sempre firmes na missão. A igreja primitiva se espalhava como fogo, iluminando o mundo com a mensagem de amor, esperança e redenção. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.